Bom, boa tarde, sou o Maicon, do Carmo Tomás, sou aluno de Engenharia de Produção da Brás Cubas, aqui do Polo Auer de Curitiba. Vou apresentar meu projeto Integrador 7, com o tema Impacto da Produção Enxuta nos Processos Produtivos. O grupo de trabalho, na verdade, é individual, eu optei por fazer sozinho esse trabalho. Ele é referente ao 7º semestre do curso. O curso de Engenharia de Produção, e o tema é o impacto da produção enxuta nos processos produtivos. Aqui, separando as etapas do projeto, de uma forma bem resumida, né? O resumo, as palavras-chave, a introdução, dando uma contextualizada sobre o tema, os conceitos de produção enxuta, a base e os pilares do sistema de produção enxuta, os métodos de pesquisa utilizados nesse projeto, as discussões e conclusões sobre o projeto e as referências que foram utilizadas. Bom, resumo. O trabalho, então, tem como objetivo descrever os principais impactos da produção enxuta nos processos produtivos. Então, eu busquei analisar os benefícios, os recursos, as limitações do tema, de uma forma geral, para a manufatura. Para o desenvolvimento do trabalho, eu considerei consultas em artigos acadêmicos, pesquisa em modelos atuais de produção enxuta em manufaturas, demonstrando a metodologia, as ferramentas utilizadas, as dinâmicas durante o processo de fabricação, e por fim, chegando nos resultados, né, alcançados, esperados através do processo de produção enxuta, desse modelo que surgiu no cenário industrial após a Segunda Guerra Mundial. Como palavras-chave do projeto, considerei as palavras enxuta, redução e desperdício. Passando para a introdução. Então, o conceito de produção enxuta surgiu pós Segunda Guerra Mundial, onde que o Japão, né, se encontrava em um cenário de reconstrução, né, após a devastação da Segunda Guerra, período de crise, mercado consumidor baixo, mão de obra baixa disponível, né, pela devastação, e os japoneses encontraram ali, nesse cenário, a oportunidade de desenvolvimento de uma nova filosofia, né, de gerenciamento, com diretrizes para a otimização dos processos para atender a demanda daquele período, né, do cenário que ele se encontrava. Então, o foco principal era atender as necessidades do cliente no menor prazo possível, não deixando de lado a qualidade e considerando também o baixo custo, dentro da contextualização daquela época. Tudo isso, né, como é uma forma muito peculiar dos japoneses, a disciplina, dentro de um processo disciplinar, todo esse processo alinhado à motivação progressiva, né, que é o pilar também, é o conceito do recurso humano, né, que é utilizado nesse processo. Então, a integração dos funcionários com a manufatura, não só com a manufatura, mas de todas as partes da organização. A metodologia da produção enxuta, ela visa basicamente a redução progressiva de desperdícios, não só em uma etapa específica do processo, mas em todas as cadeias dentro do processo produtivo, passando para a demanda gerada pelo cliente, onde que precisa ter clareza para que isso contribua para a redução de desperdício, clareza no tempo, na quantidade e nos prazos estabelecidos. A questão de relação de proximidade com os parceiros e fornecedores também é fundamental para esse processo. São fatores determinantes para que ele aconteça e atinja os resultados esperados. É importante citar também que nessa filosofia os funcionários eles têm uma característica de multifuncionalidade, né, onde eles precisam ter flexibilidade para atuar em mais de uma atividade.
Surgiu aí também a questão da manutenção autônoma, né, onde que o funcionário em si ele tem a autonomia para fazer pequenos reparos, pequenos ajustes, dessa forma otimizando o processo produtivo. Também é predominante no processo produtivo a quantidade, né, o tempo e tipo de produção, porque elas são totalmente adaptadas à demanda do cliente. Então a gente fala muito da produção puxada, né, e ela é caracterizada pela demanda do cliente e não pela produção empurrada. Aqui uma ilustração dos idealizadores da produção enxuta e uma foto da época. Falando no conceito de produção enxuta, é impossível falar no conceito sem falar nos pilares e na base, né? Nos próximos slides eu vou detalhar um pouco mais sobre os dois pilares, que é o Just in Time e o Jidoka, e também da base. Mas para iniciar é interessante a gente considerar os seguintes fatores de conceito: o modo coerente de pensar desse sistema, que ele é totalmente otimizado pensando em produtividade, qualidade e foco no cliente; filosofia administrativa global, o foco na satisfação do cliente, né? Procure incessante melhoria contínua, então é um processo que você, em várias etapas, você tem várias ferramentas para identificar as oportunidades e trabalhar em cima delas. A qualidade não é deixada de lado em nenhum momento, ela é incluída em todas as etapas do processo. O pilar Jidoka tem totalmente a ligação com a qualidade. E a questão de disciplina com o local de trabalho organizado e evolutivo. Então, começando a falar da base para um processo enxuto de produção, a gente precisa falar, a base nada mais é que o nivelamento, né? A startup inicial para poder ter um processo de produção enxuta. De uma forma bem resumida, a gente pode considerar os 4 M's, que são os fatores de mão de obra, máquina, material e o método empregado no processo. É muito importante eu identificar esses fatores, mapeá-los, né, e considerar os riscos que eu tenho, né, que podem dar problema na minha base e comprometer o meu processo de produção enxuta. Então, quais são os principais riscos? Falha de equipamento, defeitos, retrabalho e absenteísmo imoral, já falando de pessoas, de gestão de pessoas. Então, uma das formas de minimizar esses riscos são contar com mão de obra composta de pessoas qualificadas e confiáveis, considerando qualidades como nível de conhecimento e pontualidade, maquinários de confiança e qualidade com manutenções preventivas, a fim de evitar paradas e perdas, disposição de materiais, aí tem um contexto muito grande da disciplina de organização, porque eu preciso ter os materiais nas quantidades, no local e na hora correta, e sempre com muita qualidade. Métodos de trabalhos eficazes, sustentáveis, como a padronização de processos, manutenções, sistema de gestão e definição de responsabilidades. Então, o processo de gestão por trás da produção enxuta, ela é fundamental, né? Com processos bem definidos, padronizados, para eu poder atender os 4 fatores principais para eu poder ter a minha base bem nivelada. Evoluindo, os 2 principais pilares, Just in Time e o Jidoka. De uma forma bem resumida também, o Just in Time, que tem o conceito de na hora certa, né? Eu ter um processo de produção de acordo com a demanda, eliminando custos com estoque, né? E sempre visando também a redução do desperdício. Esse modelo ele traz como uma das principais vantagens a redução de custo com estoque, pois o armazenamento de materiais é mínimo. Isso desde insumos para o processo e também para um material acabado que pode gerar estoque até chegar no cliente, né, no consumidor final. E o pilar de Jidoka, que é a questão totalmente alinhada com qualidade, né? Significa autonomação, que é um dos pilares do sistema Toyota de produção. Surgiu lá em meados de 1890, uma máquina que tinha um dispositivo de distinguir as condições normais e anormais do produto, e ele barrava esse produto que era considerado anormal, defeituoso. Isso acontecia com uma necessidade de apenas um operador,
e não mais uma grande força-tarefa de inspeção manual. Antes da Revolução Industrial, a gente sabe que o trabalho era totalmente manual, onde que tinha um grande desperdício de força-tarefa de mão de obra. Dessa forma, o operador ele pode parar o processo antes mesmo que o material produzido passe para as demais etapas. Tá? Então, esses são os dois principais pilares aí quando a gente fala na produção enxuta. Falando das etapas do projeto, agora falando em métodos de pesquisa, eu considerei como método de pesquisa, ele tem um caráter exploratório, né, que é explorar um tema que até então ele era desconhecido para mim. O tipo de pesquisa ele foi qualitativo, porque eu me baseei em coleta de dados, né? Então foi considerado dois fatores: pesquisa bibliográfica. Então eu coloquei aqui alguns autores e algumas obras que eu considerei, que é o sistema Toyota de produção, além da produção em larga escala, a mentalidade enxuta nas empresas, a produção Lean simplificada. Os principais autores foi o Pascal Dennis, Bowman James, Jones Daniel e o Taishi Ono, que inclusive é um dos idealizadores do processo de produção enxuta, né? Foi um dos precursores que iniciou com todo esse sistema. E o segundo fator foi a pesquisa de campo, de um caráter hipotético, que eu realizei um questionário de natureza exploratória, entrevistando algumas pessoas para poder ter uma opinião sobre o processo de produção enxuta. O procedimento que eu considerei foi um método de estudo de caso. Bom, ainda falando do método de pesquisa, considerando que a pesquisa bibliográfica já teve os conceitos demonstrados por mim agora nos outros slides, falando agora da pesquisa de campo em caráter hipotético, a pergunta foi: cite as vantagens e desvantagens do sistema enxuto de produção. Foram 10 pessoas hipoteticamente entrevistadas, 3 pessoas citaram pontos de desvantagens como atenção especial na cadeia de fornecimento, pois os fornecedores precisam sempre estar preparados para atender às ordens de produção. Esse é um ponto muito importante, porque a relação entre produção e fornecedor ela precisa estar extremamente alinhada. Eu preciso ter a pronta entrega, né, os meus insumos para eu poder gerar a minha produção. Qualquer dificuldade que eu tenha nessa relação pode comprometer a minha entrega do produto final e comprometer o meu cliente com prazos e tudo mais. Dificuldades de manter a gestão eficiente focada em identificar oportunidades e minimizar eventuais problemas que afetam a eficiência na produção. Então foram dois fatores, né, de desvantagens apontados por 3 pessoas. Entretanto, as demais 7 pessoas citaram vantagens, observando em sua maioria que o sistema enxuta é ideal para a produção em longa escala. As vantagens citadas foram, primeiro de tudo, eliminação de desperdícios. A partir do momento que eu tenho esse processo voltado com foco para a atenção do cliente e com ferramentas para eliminar desperdício, isso foi considerado como uma grande vantagem. Oportunidade geral no processo por ter um mapeamento do fluxo, principalmente no que se refere à melhoria no processo e redução de resíduos. Então, eu ter a forma de visualizar o mapeamento do meu processo e a partir daí poder verificar as oportunidades de melhoria e também a questão de redução de resíduos é um conceito, é um fator importante e visto como vantagem. Aprimoramento na qualidade geral do produto, que é gradativo ao longo do processo. Então, como eu já falei nos slides anteriores, esse processo ele busca sempre a melhoria contínua. E a redução dos estoques e custos, né? Que também é um fator muito importante, porque existem muitos custos envolvidos com o estoque, tanto de material acabado como insumo, né? E a manutenção para manter esses estoques também, como mão de obra, espaço e outros custos envolvidos. Tá? Bom, se encaminhando agora para a discussão e conclusões.
há uma grande discussão, né, na necessidade de atenção para itens que se referem à qualidade de saúde mental e ocupacional dos trabalhadores no processo de produção enxuta, né, quando a gente fala em sistema puxado. No entanto, atualmente, todos esses processos ele deve ser acompanhado considerando normas e leis vigentes, né? Aqui no Brasil nós temos regulamentações trabalhistas muito fortes e fiscalizadas. Sempre observar as condições mínimas da saúde e segurança do trabalhador, né? A condição de trabalho puxada, a questão de multifuncionalidade de funcionários são fatores que acendem essa luz de alerta quando a gente fala em questão de saúde ocupacional. No entanto, olhando com os mesmos olhos, mas os lados positivos, a autonomia para manutenção autônoma, por exemplo, ela é um modelo de redução de nível hierárquico muito forte, né, do poder de decisão. Porque eu consigo aproveitar mais o meu recurso, eu consigo capacitá-lo de uma forma mais rápida e dar autonomia para que ele consiga otimizar o processo. Dessa forma, eu consigo ter uma equipe muito mais preparada e homogênea no meu processo produtivo. A questão de eliminação de estoques também e redução dos desperdícios, elas são consequências dessa implementação. Então, ela tem que acontecer de uma forma adequada. É importante reconhecer que todo esse modelo, para ser considerado ideal, ele precisa que tenha um enfoque no olhar do sistema de produção, no sistema de gestão, porque todos os fatores envolvidos eles precisam ser sincronizados, né? E para que você, no seu negócio, consiga atender o resultado esperado, né? Bom, aqui foram as referências, né? Gestão de processos e técnicas de produção enxuta, né? Que eu consegui através da própria biblioteca virtual da Brás Cubas e as duas apostilas disponibilizadas no curso. Bom, agradeço o tutor, né, o Paulo que me deu todo o suporte, e esse foi a minha apresentação do projeto Integrador 7. Obrigado.